Queima Fita, o podcast que vai te mostrar que cinéfilos são pessoas legais. Com Naomi Oliveira, Lucas Lopes, Carol Figueiredo e Matheus Frota. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Queima Fita. Eu sou a Naomi Oliveira, estou aqui com os meus parceiros de sempre, Matheus Frota, Carol Figueiredo e Lucas Lopes. Então, meu povo, hoje vamos falar daqueles filmes, né, que aparecem no início, agora eu tenho visto até no final, sabia? Baseado em fatos reais. Eu sei que hoje em dia cada um fala do seu jeitinho, né? Às vezes fala de forma desconstruída. Porém, eu que sou geração Herbert Richards e Cine Vídeo, era no início a voz, baseado em uma história real. Então, vamos respeitar, entender o legado da Herbert Richards. E antes de a gente começar a citar assim, filmes que a gente gosta, que eu já sei aqui, né? Conheço meu povo, já sei alguns filmes que vão aparecer. Eu queria saber, que isso é uma coisa que mexe muito comigo quando eu tô vendo. O que saber que um filme é baseado em uma história real desperta em vocês? Carolzinha. Cara, eu acho que o que desperta mais em mim principalmente se for uma história super chocante, acho que desperta, tipo, essa surpresa de que, meu Deus, isso aconteceu mesmo. É possível que uma história dessa foi real e não foi inventada simplesmente da cabeça de um roteirista maluco. É, Então, normalmente, eu gosto desse tipo de história real, né? Retratada. São essas histórias surpreendentes, que com certeza vão ser mais exceção do que regra, mas que é sempre bom saber que elas acontecem. Matheus, você, o que que te desperta? Eu acho que é bem nesse mesmo nível de sentimento. Você fica surpreso, você fica pensando, será que isso aconteceu mesmo? Que você fica abismado ao mesmo tempo, sabe? De imaginar que tudo aquilo que está sendo retratado através do cinema, de um filme, aconteceu e que muito dos filmes, de fato, as pessoas sobrevivem, né? Então, tipo, em alguns casos, você fica se perguntando, cara, como é que a pessoa conseguiu lidar depois desse fato, desse trauma, enfim. E aí, para vocês, o que vocês acham, Lucas, Naomi? Olha, eu sou uma pessoa que eu não sou muito fã, tá, gente, de cinebiografia ou de história baseada em fatos reais, porque a maioria das histórias você já sabe o que acontece. Mas eu acho que tem uma coisa no filme baseado em história real, que é a pessoa que estudou muito sobre o assunto, ou a pessoa que até vivenciou aquela situação, tá super curiosa para saber como que isso vai ser retratado na telinha, né? Porque é diferente, no fim das contas. Eu me preocupo, e aí trago essa preocupação aqui para o Brasil, em como que vai ser contado de 2020 até 2022 para o mundo, né? Os filmes que vão sair desses anos mais para frente. Mas vem aí, né? Uma certeza é que vem aí. Tem muito filme para contar, né? Desses anos que a gente está vivendo. Sim, eu já, para baseado em fatos reais, é uma coisa que, para mim, coloca a responsabilidade do filme lá em cima. Tem muito filme que, se não fosse baseado em fatos reais, eu falaria que eu gostava. Porque eu acho que quando a gente fala que a gente está se propondo a contar algo da realidade, algumas coisas não cabem. Tipo, não cabe colocar um vilão numa história baseada em fatos reais, entendeu? A vida real não existe isso de vilão. Você tem que colocar a pessoa como ela surgiu para o protagonista ou dentro daquela situação. Quando fica muito manipulável, situações muito, sabe, roteirizadas, fica muito, pô, isso aí não foi assim, né, pelo amor de Deus. Então eu acabo realmente sendo mais chata com filmes baseados em fatos reais. Mas a gente sabe, né, que tem várias subcategorias, né, do baseado em fatos reais. E o que até originou a gente fazer esse episódio, a gente estava conversando muito sobre cinebiografias. Tem bombado, né? É um subgênero que tem bombado nos últimos anos. Grandes filmes de sucesso, muitos filmes premiados, nem todos são bons, como vocês já sabem. Mas eu queria já puxar aqui, né? Cada um puxar 2 filmezinhos de cinebiografias que gosta de explicar, né, para o nosso grande público por que esse filme tocou o seu coração. Lucas. Você falou com uma voz dessas atendentes de romântica. Mas vamos lá, gente. Eu vou citar um filme bem recente,
que é Tic Tic Boom. Eu ia colocar um filme que me tocou mais do que esses dois. Só que eu sei que já tá na lista do nome e eu vou fazer a boa, que eu tô falando antes dela. Então eu quero deixar claro quanto eu sou uma pessoa boa. Vou fazer a boa e deixar ela falar quando chegar lá a vez dela. Bem simária isso, né? Mas eu vou falar... Ai, que absurdo. Eu vou falar de Tic Tic Boom, que é a biografia do Jonathan Larson, né? Para quem não conhece. É uma história extremamente tocante, extremamente sensível e angustiante para mim. Ela foi, assim, eu assisti com muita dor, Tic Tic Boom. Tem problemas de técnica, tem problemas, enfim, porque foi gravado na pandemia, então a gente releva alguns pontos. E também é o primeiro filme dirigido aí pelo Lin-Manuel Miranda, né? Ele sempre esteve por trás muito da trilha sonora, mas dessa vez ele está por trás do filme todo. E é um baita filme, gente. É um musical lindo, tocante. Ele é muito fiel a tudo que foi do Jonathan Larson. Então, se você pesquisar no detalhe, a cenografia, o apartamento que o personagem canta e dança, como ele gravava muito, né? O Jonathan Larson tinha mania de gravar tudo que ele fazia. O Lin-Manuel Miranda tinha material suficiente, sabe? Então, um amigo próximo do Jonathan Larson falou que era o apartamento do Jonathan Larson, o cenário, sabe? Então, é um filme que é muito fiel à estética, é muito fiel à mensagem e toca num ponto artístico que todo artista sofre, né? Será que um dia para mim vai rolar? Será que um dia para mim vai acontecer? Por isso que esse filme me pegou de 4, gente. Me pegou de 4. E eu vou colocar aqui Ray, o que é a história do Ray Charles, né? Que foi protagonizado pelo Jamie Foxx. E que filme, gente. Eu assisti quando eu era criança, pela primeira vez. Mas aí eu assisti depois... Na Band passou tantas vezes esse filme que eu nem já perdi as contas. Mas a história... Para quem não sabe, né? Se você não sabe, o Ray Charles, ele foi um cantor e ele era cego. E aí você vai acompanhar todo esse processo também de vício de drogas, como foi a infância dele, como ele perdeu o irmão, que inclusive é uma cena pesadíssima, pesadíssima. Gente, eu sou apaixonado. Vocês já assistiram esses filmes? Tic Tic Boom, eu sei que a Naomi adora. Mas vocês já... Ao deboche. Vocês já assistiram Ray Charles? O que vocês acharam? Cara, eu gosto só que eu vi muito criança, eu preciso rever, assim. Mas eu não tenho dúvida que deve ser um filme bacana. Eu estava até aqui pesquisando para saber quem foi que dirigiu esse filme, para ter um pouco de dimensão. Mas eu preciso rever. Tic Tic Boom já falamos, né? Vocês sabem que eu odeio esse filme. Odeio é uma palavra muito forte, mas eu acho que deixou a desejar. E vocês, já viram Ray Charles? Gostam? Eu vi Ray Charles na época do Oscar, né? Que eu lembro que foi muito histórico, assim, né? O Jamie Foxx ganhando aquele prêmio e a atuação dele foi absurda, assim, né? Se você comparar também como ele incorporou o personagem. Eu lembro de ser muito bom o filme, mas também faz muitos anos que eu assisti. Mas eu acho que tá engravado aí cinebiografias sobre música, pessoas músicas, né? Nossa, Então, é impecável, impecável. com certeza. Vou trazer um filme sobre uma cinebiografia sobre música, que é La Bamba. Para quem não conhece, eu acho que todo mundo já deve ter ouvido La Bamba. Conta a história do cantor, né, o Richie Valens, que, tipo, despontou no cenário musical nos Estados Unidos, lá na década de 60, se eu não me engano. E, cara, foi assim, um fenômeno musical muito forte, que, tipo, que foi tipo na vibe dos Beatles, sabe? Todo mundo era muito fã, muito fã. E foi uma carreira bem meteórica e muito rápida. Porque, agora, spoiler aqui para quem tá ouvindo, acontece um fato trágico durante o filme, né? Durante o filme não, durante a vida dele, que faz com que ele interrompa a carreira. E isso é retratado no filme. Então, cara, é foda o filme porque você fica chocado com o que ocorre. Então, merece ser assistido e, cara, muito bom, muito bom. Vocês já assistiram, já viram?
Não, fiquei com vontade de assistir real, de verdade mesmo. Bacana, assim, filme com trajeto. Filme biográfico, eu vou ver mesmo. Nunca tinha ouvido falar. Ele é um filme recente, não. Um filme teoricamente velho. Você não conhecia, não. Vocês conheciam, mas, pô, vou assistir mesmo. Tem no Netflix. Vou colocar aqui pra ver. Eu não Não conhecia. Tem algum ator famoso no filme, assim, mais conhecido? Peraí. Não. Eu acho que não. Muito famoso, não. Eu olhando aqui, sim, de nome, não. Mas assim, achei promissor. Vou assistir. Interessante, interessante. E você, Carol? Gente, acho que falar de cinebiografias sobre músicos é um assunto bem recorrente, né? Sim. A gente vê mais sendo feitas também. E eu vou trazer primeiro aqui um filme que para mim foi. Acho que foi uma época em que eu comecei a mesmo me engajar com os Oscars, sempre gostei, mas nunca tinha tido tanto compromisso. E acho que foi um dos primeiros anos em que eu, de fato, tive isso, e acho que muito porque eu me engajei muito com alguns filmes, e um deles foi Johnny June, que conta a história do Johnny Cash, né? Que foi um cantor de country, slash blues, slash rock dos Estados Unidos. Foi, inclusive, meio contemporâneo ao Elvis, assim, teve essa parada, né? Que eles se encontraram em determinado momento da carreira, mas seguiram caminhos distintos. É, e conta, e principalmente, conta a história de como o Johnny Cash conheceu a June Carter, né? Que também era uma cantora de country, que também fazia bastante sucesso, e com quem ele se envolveu, né? E foi a esposa dele por muitos anos, mas que não foi uma relação fácil, assim. Ela era casada quando eles se conheceram, ele tinha um problema muito sério de abuso de substâncias, e ela apoiou muito ele no processo de sair disso. E foi também uma parceria musical muito forte. Eu gosto muito, eu sou muito fã de Johnny Cash enquanto artista. E tem toda a história por trás, né? Que, tipo, ele fez uma música. Foi assim, o filme foi lançado um pouco depois da morte dela, da June Carter. Aí logo depois ele lançou uma música pra ela, que chama Hurt, que é uma das músicas mais tristes que eu já escutei na minha vida. E aí passou um tempo e ele morreu. Então foi todo um processo, assim, de tipo, meu Deus, pra quem gosta, né? Então, Johnny June, recomendo muito. O Johnny Cash interpretado pelo Joaquin Phoenix, a June Carter pela Reese Witherspoon, que ganhou o Oscar por esse filme. E ela estava morena. Grande elenco. Grande elenco. Não, é ótimo, gente, é muito bom. E um segundo filme que eu queria falar, que eu acho que eu já citei ele algumas vezes por questões ruins, que eu acho que ele foi um dos grandes injustiçados da história dos Oscars, principalmente por não ter dado o Oscar de melhor ator ao Benedict Cumberbatch, e esse filme é Jogo da Imitação. Eu já acho que já citei ele porque quem ganhou, no caso, foi o Ed Redmayne com Teoria de Tudo, que é um filme que eu desprezo. E aí eu falava assim, o filme é ruim e ainda ganha de um filme bom. Não faz sentido pra mim. Mas não vou ficar aqui falando mal de Teoria de Tudo. Quero falar bem de Jogo da Imitação. Jogo da Imitação é um filme que conta a história do Alan Turing. O Alan Turing, ele é considerado o pai da computação moderna. Ele inventou o primeiro computador existente e ele ajudou os aliados durante a Segunda Guerra Mundial a decodificar o Enigma, que era o computador, né, a máquina que os nazistas usavam para mandar mensagens encriptadas. Paralelamente a isso, Alan Turing era gay, né, era um homossexual, e isso era crime na época. Então ele conta muito essa história. Ele é um ícone tanto para as pessoas da computação quanto também para as pessoas LGBTQIA+, porque ele também teve esse processo todo de resistência e de lidar com isso, de se provar profissionalmente e de sofrer perseguição do governo por isso também. E tem várias coisas interessantes. Então, o filme mostra esse período em que ele virou um agente da MI5, né, que é o Serviço de Inteligência inglês, para juntar uma equipe e decodificar o Enigma. Então, assim, gente, para as nerdolas aí de plantão é perfeito. Para quem gosta de cinema é perfeito. Para quem gosta do Benedict Cumberbatch é perfeito.
De verdade, assistam. Vocês já viram algum desses dois? Putz, eu não vi, mas eu tenho muita vontade de ver o Jogo da Imitação. É aquele filme Eu que eu vi o tinha no Jogo da Imitação. computador e nunca vi. Você gostou, Lucas, do Jogo da Imitação? Ai, gente, eu tô virando cadelinha do Benedict Cumberbatch a cada ano que passa, assim. Ih, mais um aí. O Matheus não gosta dele, só para deixar claro aqui, tá? Ele é o Gente, feio mais bonito que eu já vi na minha vida. exato, e ele só se dá com um personagem louco, né? Ele tá virando novo Joaquin Phoenix daqui a pouco. Mas ele é bem melhor, hein? Ih, polêmicas. Vamos lá. Mas o Jogo da Imitação é um baita filme, assim. Eu gosto pra caramba, pra caramba, pra caramba. Johnny June, eu vou pesquisar depois pra ir atrás, porque eu sou um fãzinho também da Reese Witherspoon. E deu Oscar pra ela, né? Sim, é muito bom, gente. O Jogo da Imitação, só bater palmas, é um ótimo filme, retrata bem. E eu acho que, assim, eu tenho meus problemas com ele, tenho, mas Benedict Cumberbatch nesse filme tá, sabe, sem comentários, tá ótima, a atuação dele perfeita. E é um ótimo filme, de fato. Tá vendo aí? O Benedito ganhou uma estrelinha no céu aí agora, porque o Matheus não gosta dele, ele gostou. Eu acho o Benedict Cumberbatch um ator muito versátil. Por mais que ele tenha, né, o jeitão dele, que é muito marcante, mas eu gosto dele. Mas vou assistir. Jogo da Imitação realmente é um filme que eu tenho que assistir, é um filme que eu tenho que assistir em breve. Agora, falar dos meus dois, talvez todo mundo que me conhece sabe que eu gosto muito desses dois filmes. Foi difícil escolher. Eu sou muito chata com cinebiografia, mas tem muitas que eu gosto muito. Mas para mim eu tenho que falar, obviamente, Rocketman, né? Que o Lucas gentilmente cedeu, né, para que eu pudesse comentar. Então. É um filme que eu gosto muito, é um filme que me tocou muito. Ele é um filme emocionante mesmo, que eu acho naturalmente emocionante. É um filme que eu não sabia que o Elton John tinha passado por tanta coisa. O tempo que o Elton John, né, ele tá sóbrio, né, do uso de drogas, é exatamente o meu tempo de vida. Então, quando eu nasci, o Elton John já era o Elton John que a gente conhece hoje. Eu jamais poderia imaginar que tudo aquilo aconteceu na vida do Elton John. E eu acho que um acerto muito grande, que é um acerto que o filme, obviamente, né, que você sabe que eu odeio, que é o Bohemian Rhapsody, cometeu, que é o Rocketman escolher uma parte da vida do Elton John para falar. A parte que é mais importante, a parte que é mais relevante. Não quis colocar uma coisa, muita história num espaço curto. Eu fico imaginando se eles fossem contar a vida toda do Elton John até hoje, aí passar pela música do Rei Leão, aí passar pelas novas turnês dele, mais músicas, sabe? Ia ficar muito corrido se eles entulhassem tudo isso e ia perder a mensagem principal, que para mim o filme do Elton John, Rocketman, ele fala sobre duas coisas. Primeiro, ele fala sobre a amizade, entre o Elton John e o Bernie. Eu acho que é um filme sobre amizade. E depois é um filme sobre você se aceitar do jeito que você é. Então, o filme é sobre isso. E o pano de fundo é a carreira do Elton John. É você ver como ele compõe as músicas dele. É você ver o que significa tudo aquilo que ele canta para ele. O que significa cada música na vida dele. Então, para mim, o Rocketman é tudo que uma cinebiografia de um cantor deve ter. Para mim, é Rocketman. Tá falando muito, né, do filme do Elvis, que é um filme muito, estão dizendo que é muito bom. Eu estou muito na expectativa de ver. Mas, para mim, quando eu penso numa cinebiografia de cantor bem feita, eu penso em Rocketman. Eu sou muito fã do Michael Jackson. Eu espero mesmo de coração que o filme do Michael Jackson tenha essa mesma sensibilidade e esse mesmo olhar do filme do Elton John. É lindo, gente. Se você não viu ainda, vale muito a pena assistir. Se eu não me engano, está no Globoplay e no Telecine, o Rocketman. A outra cinebiografia é uma cinebiografia que marcou a minha vida, vamos dizer assim. É um filme que é impossível você ver esse filme e terminar o filme e você ser a mesma pessoa, que é o Malcolm X, do Spike Lee, né? Óbvio que eu ia trazer um filme de Spike Lee, porque é um filme perfeito, é um filme que me tocou muito, me emocionou muito. Ele é diferente. Quando você começa a ver o filme, você fala, cara, o que o Spike Lee tá falando disso? Ele não começa o filme, o Malcolm X, sendo já o Malcolm X. Ele começa muito lá na juventude, onde o Malcolm X alisava o cabelo ainda. Ele era um cara
totalmente diferente do eu tô falando Elton John na cabeça, né? Totalmente diferente do que o Malcolm X é, né? E aí você vê ele se tornar essa pessoa. Então você passa por esse processo de você se tornar o Malcolm X junto com ele. Você vai vendo o que está fazendo ele se tornar aquela pessoa. É formidável, é uma das maiores, se não a maior atuação que eu já vi na minha vida do Denzel Washington. É uma coisa assim que é fora do comum. Eu, às vezes, quando eu era criança, eu tinha dificuldade de distinguir o que era o Malcolm X e o que era o Denzel Washington de Malcolm X. De tão parecido que é. É um filme extremamente longo, né? Ele tem 3 horas de duração, mas vale muito a pena. Assim, tá no Prime Video, é um filme lindo, bonito, para se entender a vida. Eu recomendo que vocês assistam o Malcolm X. Eu ia citar outros e tal, mas eu guardei no meu coração esses 2 filmes para citar. Vocês já assistiram Malcolm X? Rocketman, né? Eu sei que o Luca gosta. E eu preguei muito para ele ver. Eu preguei e fiquei enchendo o saco. É verdade. Menina, foi você que pregou. Menina, obrigado. Queria até te agradecer aqui em público o nome. Obrigado por me passar Rocketman, assim, de verdade. Eu vou falar de Rocketman, tá? Eu não vi Malcolm X, mas vou falar de Rocketman. Rocketman foi um presente, assim, para mim. Eu sempre costumo falar para as pessoas, quando eu tô falando de cinema, que, no meu caso, o cinema, a arte em geral, ele é um instrumento de cura muito mais do que uma conversa, sabe, com um amigo, do que, enfim, várias coisas que as pessoas usam para melhorar. E Rocketman foi esse instrumento de cura para mim. Eu acho que Rocketman, ele é uma jornada de amor, é bem simples, né, sobre amor, mas ela é tão dura, né, você vê que ela é tão doída, e fala justamente sobre isso. A gente está falando de um cara que, quando era criança, a mãe não amava, o pai não amava, o namorado não amava, enfim, ele é um cara que tudo em volta dele não amava, né, e se amar, nesse caso, é muito complicado. Então, para quem é do Vale, se você que está assistindo, homossexual, tá? Você que está ouvindo esse podcast e é um homossexual, ou nem é, né? Ou tá passando por um dilema que trata esse tema, que é uma questão de amor, assista Rocketman. E se prepare para sair aos prantos do filme, porque o filme é sobre isso, assim. Foi um presente, assim. Além de ser lindo de técnica musical, perfeitamente bem executado, é um filme que te pega na ferida. E no meu caso, me pegou na ferida e eu saí outra pessoa dali de dentro, assim. De dentro da minha sala de... Eu vi no cinema, chorei. Eu também, porque esse filme é emocionante mesmo. Eu me lembro daquela cena dele com ele criança, sabe? Aquele é muito sobre isso. Você entende por que você não se amou da forma ideal, sabe? Você consegue... É lindo, gente. Eu tô emocionada também. Rocketman. Tá vendo? Assistam, gente. Eu nem era fã do Elton John. O Tyron, perfeito, muito injustiçado. É uma das melhores atuações que eu já vi de cinebiografias na minha vida. Ele tá cantando, tá? É sem playback e sem dentadura. E aí, né, segurando a emoção aí, né, acho que pode até terminar esse episódio com a musiquinha do Elton John, que é fãs, né? Fãs presentes. Além das cinebiografias, a gente tem uma outra categoria, né? Vamos dizer assim, que é baseado mesmo em fatos reais, quando é sobre um acontecimento importante, quando tem um acontecimento importante como pano de fundo. Eu tenho muito como referência que tem muitos filmes que têm a questão do 11 de setembro, uns que falam exatamente sobre o 11 de setembro, outros que têm o 11 de setembro como pano de fundo, tem muitos que são ligados a grandes crimes, né, que aconteceram, né, igual tem o assalto ao Banco Central aqui do Brasil, e outros. Então, vamos falar um pouquinho desses filmes que contam uma história bacana que aconteceu. Eu vou começar por uma que é um filme que eu gosto pra caramba, de verdade, que é o As Golpistas, que ele é um filme que fala de uma máfia, né, feminina. Eu gosto de falar que é, assim, uma máfia feminina, liderada brilhantemente pela Jennifer Lopez, uma das melhores atuações da vida dela. Eu gosto muito da atuação dela nesse filme,
que é um filme que ele conta sobre como essa máfia feminina ela operava, né? Eles davam golpes nas pessoas que iam até, né, a casa de stripper, e ele fala dessa questão dos golpes e traz a questão da crise financeira de 2008. Então, um filme que você entende muito sobre o mercado financeiro, sobre o impacto de uma crise financeira no mercado do entretenimento. Muito que eu entendi sobre a crise do mercado de entretenimento na pandemia foi esse background aí das golpistas, porque eu entendi como funciona essa cadeia, né? Como não ter o mercado financeiro aquecido faliu os clubes de entretenimento que viviam desse público. Então, eu achei muito legal. Eu acho que é muito bem contado. É um filme muito bacana, assim. Eu gostei, já vi mais de uma vez, que isso é um milagre. Para mim, aquela cena inicial, né, com a Jennifer Lopez entrando ali no clube, né, e tocando a música da Janet Jackson, aquilo ali o filme é muito bom. Eu acho que é um filme que até foi subestimado, deveria ser mais reconhecido. Até esse momento ele está no Prime Video, recomendo demais vocês assistirem As Golpistas. E você, Lucas, tem algum filme aí baseado em fatos reais que você gosta muito? Tenho. Eu acho que o que pega mesmo, que deixa a pessoa desesperada quando encerra baseado numa história real, é um belo de um filme de terror, né, gente? A gente sabe que quando aparece baseado numa história real, acabou pra você ali, né? O cara veio me buscar hoje. Eu sou o próximo. Imagina se Corra tivesse baseado em fatos reais. Nossa! Ninguém nunca mais vai me ver. Ninguém sai na rua. E eu vou citar aqui o terceiro filme de Invocação do Mal, que é o mais leve. Jamais a Nomi vai assistir, mas é o mais leve. É inspirado num evento real, que é a história de um jovem lá nos Estados Unidos que matou a 22 facadas um cara num pet shop. Quando foi para o tribunal, a justificativa dele é que ele estava sob possessão maligna, né? Ele não lembra do fato, diz que estava endemoniado, né? Que justificativa, né, amigo? Mas isso repercutiu muito lá nos Estados Unidos, foi para o tribunal, e o Ed e a Lorraine, que são dois demonologistas, né, que são caçadores de fantasma, eles participaram do processo para comprovar mesmo assim que o menino ele estava de fato endemoniado, que foi o diabo ali que usou a mão dele para fazer aquilo, e aí o filme vai mostrar os desdobramentos dessa história. É claro, né? Legal. Com muito terror e com muito sofrimento. Se você tem um estômago para assistir, porque é uma história super interessante, super legal. Óbvio, né? O roteiro ele vai fazer uma viagem muito louca que vai fugir do que realmente aconteceu para te deixar com medo. Mas é uma história super interessante, gente. Se você tem coragem, vá assistir Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio. O que vocês acharam? Alguém já viu Invocação do Mal, gente? Ou todo mundo aqui é cagão igual a Naomi? Eu tenho medo de filme de terror. Eu tenho medo. Eu tenho medo de filme de espírito. Porque como eu sou espírita, É. Tu tem medo de A Viagem, Carol? A Viagem. O Alexandre? com certeza. Toda vez que eu penso que eu tô sendo obcecada, eu penso naquele cara de preto, qual é o nome dele? O Alexandre! Não, eu tô sendo obsediada. Eu acho que tem o Alexandre ali do meu lado. Socorro, Deus. Ai, meu Deus. E, Matheus, qual o seu baseado em fatos reais aí que você quer trazer pra gente? Eu vou trazer uma baita de uma história que a gente fica assim, besta de imaginar que de fato ocorreu e eles conseguiram contornar todo aquele problema. Eu gosto de filmes baseados em fatos reais, tipo Sully da vida, sabe? Onde Tom Hanks ali encena aquele papel do piloto que conseguiu salvar todos os passageiros daquele voo, daquele desastre. Mas o filme em questão também é com o nosso queridíssimo Tom Hanks, mas aqui em outro papel, como astronauta. O filme que eu vou trazer é Apollo 13, que conta a história de como 3 astronautas conseguiram, né, contornar aquele problema que ocorreu durante a missão Apollo 13, que, como as outras missões Apollo, eram missões que levavam astronautas da Terra para a Lua. Só que durante esse processo de chegada na Lua ocorreu ali um problema, né? Você dentro de uma cápsula no meio do espaço, é muito provável acontecer uma merda, e aconteceu. E esse filme é muito conhecido por aquela frase que é Houston, temos problemas. Então, cara, é um filme muito foda que você fica, porra, velho, eu não queria estar na pele desses caras, não. Porque imagina, você tá dentro de uma cápsula
que de fora é só vácuo, não tem nada, com problema, que a solução está a milhões de quilômetros de distância, você vai tentar ali na sorte contornar aquilo, e o que o filme nos traz é isso, que ajuda a colaboração de diversas pessoas, diversas soluções, diversas mentes conseguiram contornar aquele defeito que ocorreu na espaçonave, e eles conseguiram sair sãos e salvos. Quem já assistiu esse filme, esse grandioso filme que lançou, eu acho que de fato o Tom Hanks foi estrelado. Eu tenho que ver, né? Como fã do Tom Hanks, eu tô em dívida, né? Deixo claro aqui. Eu não vi. Mas vou assistir. Aí, gente, não tá vi. falhando, né? Como fã do Tom Hanks aí, Lucas. A gente tá falhando como conhecer os nossos amigos, porque a gente, quase cada um não viu o filme dos amigos aqui, gente. O que tá acontecendo? Meu Deus do céu. Mas Eu só acho que o filme do Tom Hanks ao estrelato foi Splash, Uma Sereia em Minha Vida, mas é só a minha opinião. Ah, eu amo. Quero ser grande. Eu acho que lançou ele como um ator mais sério, né? Porque ele é um ótimo palhaço. É sensacional, perfeito. Tá, gente. Eu vou falar de um filme que talvez possa ser considerado terror, porque é bem sanguinário, né, também. Mas, e por ter sido real, é ainda mais assustador. Mas ele é bem dentro de uma categoria que eu, assim como várias outras pessoas gostam, que é a categoria de true crime, né? Os crimes crimes reais, que a gente chama. E é uma das histórias mais famosas desses crimes reais que aconteceram nos Estados Unidos. O filme é Helter Skelter, que conta a história de como Charles Manson, com sua seita, em um dia, né, em 24 horas, vários assassinatos, incluindo da Sharon Tate, que é a esposa do Roman Polanski, e que estava grávida, né, ali em Los Angeles, em Hollywood. E foi um caso de alta repercussão. Foi uma época em que se falava muito de pânico satânico, né? De tipo, meu Deus, as pessoas sendo movidas pelo diabo, cometendo crimes, assassinatos, tudo mais. O filme, ele é baseado em um livro que foi escrito pelo promotor do caso Tate LaBianca, que chama, né? Que é da Sharon Tate, e do casal LaBianca, que foi outro casal morto. E ele é bem focado na figura do Charles Manson, que é uma figura extremamente controversa, se é que se pode usar essa palavra, porque o mais curioso é que ele é uma mente extremamente doentia, mas ele não cometeu diretamente nenhum assassinato. Ele não matou ninguém diretamente. Então ele conseguiu manipular um grupo de pessoas que o idolatravam e que o seguiam até o fim do mundo para que eles cometessem assassinatos de maneira brutal, e ele não pegou na faca. Só que, obviamente, que ele foi o mandante, né, considerado, e a mente por trás de tudo isso, e foi condenado à prisão perpétua depois, né? Mas, e todo o rolê, por que chama Helter Skelter? Não sei se vocês sabem disso. Helter Skelter é uma música dos Beatles, que era uma música que estava, né, fazendo bastante sucesso na época e tal. É uma música, não sei se vocês já escutaram, bem pesada, é até bem diferente do outro repertório dos Beatles, e meio psicodélica, né, porque é bem da fase psicodélica. E na interpretação do Charles Manson, Helter Skelter significava o apocalipse, usando o meme, o apocalipse. Ou seja, o dia que o mundo ia acabar, e a teoria dele é que o mundo ia acabar por uma guerra entre pessoas brancas e pessoas negras, e ele, no caso, é uma pessoa branca, ou seja, né? Só que as pessoas negras, elas não iam dar conta de lidar com aquilo, e cabia a ele, ao grupo dele, tomar o poder quando isso acontecesse. Mas para que o Helter Skelter acontecesse, eles precisariam provocar a guerra, né? O tal do Helter Skelter. Então, quando eles cometeram esses assassinatos, foi com o intuito de criar, colocar toda a culpa em gangues de pessoas negras, o que é revoltante em vários níveis. Então,
fala muito sobre esse processo de criação de seita, né? De religiosidade, de racismo, de desigualdade social, que você olha ali como é que aquelas pessoas viviam em Hollywood também. Meu Deus, o que é isso? Então, é um filme muito complexo. É uma história, assim, escabrosa, gente. Mas é ótimo, eu recomendo. Ah, é os filmes da Carol, né, gente? Selinho Filmes da Escabrosa, Carol. mas eu recomendo. Selinho Filmes da Carol, né, gente? Eu acho que um Muito filme bom, que muito conversa bom. bastante com esse é o Era Uma Vez em Hollywood, né? Também Sim, vai Sim. trazer no caso, tema, exato. só que é uma releitura, né, da história, eu gosto. É bem bacana essa parte, assim, pensando Era Uma Vez em Hollywood, sobre essa perspectiva. Então, gente, para fechar o nosso papinho de hoje, vamos lá. Você é produtor, você tem o quê? A grana, a plata, o dinheiro para produzir uma história. Então, pode ser uma cinebiografia, uma história baseada, né, baseada em fatos reais. Se você pudesse botar esse projeto para rodar, que história, que personalidade você contaria? Carolzinha. Eu sou muito fã da Amy Winehouse e eu já vi todos os documentários possíveis sobre a história dela, que tem vários, né? Mas eu queria muito ver a história dela retratada numa ficção, né? Numa obra de não ficção, mas alguém interpretando de fato. E aqui eu tava aqui pensando quem que eu colocaria para interpretar a Amy Winehouse. E quem me veio assim de primeira foi a Adele. Porque, por mais que não haja muita similaridade, para quem não conhece a Adele, que eu também sou bastante fã, ela se baseou muito na Amy Winehouse, e a Amy Winehouse foi uma grande referência para ela. E no início, o estilo musical da Adele era muito parecido com o da Amy Winehouse. Tem vários vídeos dela fazendo cover, quando ela tinha, sei lá, 17 anos e tal. Então, eu acho que talvez seria ela conseguiria chegar lá musicalmente. E, né, caracterização tá aí para isso. Eu não Eu sei acho se que você não tem. sabe, mas o filme já está em produção, tá? O filme já está em produção. Vai rolar. Mas não Mas com a eu não Adele, né? pensaria em outra pessoa senão a Lady Gaga, Carol. Eu acho que a Lady Nossa, Gaga ela é sensacional. Ela Eu entregaria acho mesmo. perfeita para esse papel. Eu sou um fã da Lady Gaga, então eu ia ficar o episódio todo falando motivos para a Lady Gaga fazer esse papel. Mas, mas se não ela pensaria em outra no pessoa. papel, eu defenderia ela ganhar Oscar. É isso. Perigoso, Não, eu né? acho que Lady Gaga, ela acho que ficaria um pouco. É uma escolha difícil para o projeto, né? Porque a Lady Gaga ela é contemporânea, né, da Amy Winehouse. É uma coisa que é até difícil de você desvincular, você conseguir entrar que aí É, ela é Amy Winehouse, tá? Eu acho que talvez, é. não que ela não faria Desvincular a bem, mas imagem, isso né? teria uma dificuldade. Talvez Ai, depois de mas eu muito acho que. tempo. Eu acho que rolaria. Não tem como não rolar. Rolaria muito, assim. O filme A vai Lady Gaga, rolar, a ela é diretora vai ser talentosa. a diretora dos 50 Tons de Cinza, não sei se isso é bom ou ruim, né? É terrível. É. É a Sam Taylor Johnson, que vai ser a diretora do filme, e o nome do filme vai se chamar Back to Black. Vamos ver, né? E é a minha música favorita da Amy House, que é a mais triste. Já então Eu pontuado gosto. pelo nome. Matheus, e você? O que você produziria? Que história? Então, eu não contaria que história, eu contaria a história. Começa por aí. Como fã de esporte a motor, né, de corridas, e fã do ídolo que é Ayrton Senna, eu acho que... E aí fico me perguntando por que é que até hoje não foi feito um filme contando a sua história. Eu traria, né, esse filme e interpretando o papel do nosso queridíssimo Ayrton Senna, traria Diego Luna, né, aí nosso Jerry Esson do filme Star Wars, né, Rogue One. Então, traria ele no papel e contaria não toda a história, mas eu contaria os últimos 2 anos, né? Começaria o filme contando a vitória, aquela fatídica, não, a grande vitória que foi Ayrton Senna em Interlagos, sem o câmbio, né? Só com a sexta marcha. Começaria a história dali e levaria até o fatídico dia que foi a sua morte. E o nome do filme, eu fiquei me questionando, mas sei lá, eu queria trazer alguma coisa bem emblemática, além da sua história, algo assim, sabe?
É porque Ayrton Senna se foi, de fato, mas o seu legado, os seus insights, os seus objetivos ainda continuam vivos, não só dentro do mundo do esporte a motor, mas fora dele. Eu acho que as mensagens que ele trouxe enquanto vivo permanecem através do Instituto Ayrton Senna. Então, eu acho que o legado tem que ser mantido. Então, um título que retratasse isso, tipo, o legado além da vida, não sei, mas Ayrton Senna seria o filme. E aí, deixo o comentário para vocês. Eu só achei controversa a decisão de colocar um nome brasileiro para interpretar Ayrton Senna, né? Que Diego Luna, que eu sabia, é mexicano. E não sei, Eu sou talvez. totalmente contra, tá? Porque, tipo, pra mim, acabou com a minha experiência no medida provisória aquele moço falando português de Portugal. É Jesuíta Barbosa. Jesuíta Barbosa faz tudo. Não, o Boneme já faz no Boa, teatro, boa, gente. Gostei. Jesuíta Barbosa, eu acho que pegaria bem no papel, de fato. O Hugo Boneme já faz. Para que outra? O Hugo Boneme já faz ele no teatro. Para que outro? Boa também. Ele é bom também. Não, mas o Jesuíta Barbosa eu acho que é bem a fisiologia. Enfim, vamos lá, continue. Não concordo. Não concordo com o ator de fora. E eu tenho certeza, não tenho dúvida, eu tenho certeza que a história do Ayrton Senna não foi contada porque a família dele não deixou. Por isso. Foi por isso. Isso é certeza, porque interesse deve ter tido. E tem o teatro acho que tem uns 5 anos, né, que rolou o musical, e eu fiquei sabendo que a família dele, tipo, era tudo que ia lá, eles viam tudo que ia ser falado. O Ayrton Senna já foi roteiro, né, enredo da minha escola, inclusive, ganhou o carnaval, e a família dele fez grandes críticas, inclusive a Adriane Galisteu era, até então, rainha de bateria da Unitil, que ela deixou de ser por conta de interferência da família do Ayrton Senna. Então, eu acho que não rolou o filme por isso. Talvez daqui a muitos anos, né, quando só tiver o espólio, assim como é o Michael Jackson, não é a família que gere a marca, talvez tenha, mas eu acho que vai demorar muito para ter um filme do Ayrton Senna. E seria um filme muito interessante mesmo. Talvez uma série também seria bacana, né? Contando como o Ayrton Senna se tornou essa pessoa, né? Que ele, além de ser um grande atleta, ele também é uma personalidade muito forte no Brasil. Mas quem faria a Xuxa, né? Talvez essa é a minha maior preocupação. Elizabeth Drummond, aquelas, né? Isabelle Ou a Larissa Drummond. Manoela. Gente, Ai, meu Deus. E você, Lucas? Qual história você quer? olha, eu tinha colocado uma coisa aqui no roteiro, mas eu vou mudar. Tem uns eventos que são super interessantes de contar. E uma vez eu estava assistindo uma matéria do Fantástico. Recentemente teve a tragédia lá de deslizamento em Petrópolis, no Rio de Janeiro. E eu acho que seria muito bom. São tantas histórias, né? De pessoas que perdem a vida nessa tragédia, de famílias, o que elas estavam fazendo no momento, o que estava acontecendo. Eu acho que daria um bom filme, sabe? Contar algumas das histórias de tragédia dessas chuvas de deslizamento lá em Petrópolis. Contar num filme, sabe? Não sei se a gente tem orçamento para fazer esses efeitos, né? De água, de chuva, de deslizamento, de tragédia. Não sei se o Brasil tem esse dinheiro para fazer um filme desse tipo. Mas seria um belo de um filme, assim, sabe? Não sei, o que vocês acham, gente? Bacana a perspectiva. Pegar uma história de uma família, assim, contar o que foi que aconteceu, contar o acidente. Nossa, eu dirigiria um filme desse. Eu dirigiria. Gostei muito. Lembra muito aquele filme, sabe? Que uma turma de alunos vai, tipo, férias. Eu não lembro o nome do filme. Mas Impossível? Eu acho que foi. Não, tipo, eles vão no ônibus e tem uma correnteza, uma chuva muito forte, e esses ônibus são arrastados, e grande parte do filme é a galera sendo arrastada durante essa correnteza, se agarrando nas árvores. É tipo isso. Não sei se E tem muito filme sobre Katrina, né? Também. Coloca a Sandra Bullock e o Keanu Reeves ali.
Do nada, cara. É, porque eles são daquele... Como é que é o nome daquele filme? Velocidade máxima. Velocidade máxima. Desculpa, gente. Eu fiz uma piada em momento inoportuno. Ah, não, mas... Alegria. Tem que terminar alegre, né? Mas seria Mas uma vou baita contar. história. E Seria, você, sim. Naomi? Não, a minha história é um filme que eu gostaria muito. Eu acho que ele ainda vai acontecer. Eu sei que a história já foi comprada, já começou e não foi. Não sei se todo mundo conhece, então rapidamente vou contextualizar. Eu falaria sobre uma dupla musical dos anos 90 chamada Milli Vanilli, que era uma dupla, né, de dois bailarinos. Eles estavam na Alemanha tal, e dançando na rua, e um empresário viu, né? Eles eram, né? Porque um deles morreu. Eles eram muito lindos, assim, lindos mesmo, pessoas bonitas e dançavam muito bem, mas não cantavam. Eles eram bailarinos. E aí que o moço, né? O seu velho lá do Milli Vanilli falou: eles vão cantar, só que não vão. É playback. Eles pegaram outros cantores, gravaram as músicas, e essa dupla dançava e dublava essas canções, como se fosse a voz deles. E só que essa brincadeirinha aí foi longe demais. Porque a música foi um sucesso, né? As músicas dele, principalmente a Girl, You Know It's True, fez muito sucesso, primeiro lugar na Billboard, e eles ganharam um Grammy. Sendo que eles não cantavam as músicas. E aí, descambalou o negócio todo, né? Eles tiveram que devolver o Grammy. Aconteceu no ao vivo da MTV, que o CD meio que arranhou, e eles ficaram ali no palco, né, esperando o CD, e saíram correndo. Depois disso, né, começaram as suspeitas, e eles fizeram uma coletiva, que é um momento muito triste, que eu vejo, assim, que eles contam sobre isso, porque para mim eles são uma grande vítima, de verdade, desse velhote aí. Ele fez isso com outras pessoas, tá, na época. Tem até um caso que é muito triste também, que era uma cantora, é uma música bem famosa, não vou lembrar, acho que vou ser injusta da pessoa falar a música. Que ele colocou uma mulher linda, atlética, para cantar, quando na verdade era uma moça, né, gordinha que cantava. Então a mulher sarada dublava, ele tinha esse costume de fazer isso. E o Milli Vanilli é uma história muito emblemática, que eu acho que fala sobre várias coisas, né? Ele fala também, acho que passa pela questão do racismo, que é a chance que aquelas duas pessoas tiveram, sabe, na vida. E a forma como foi usada até o corpo deles, né? A existência deles para tudo isso. Infelizmente, um dos dois da dupla acabou tirando, né, a própria vida por conta de tudo que aconteceu. O outro começou a cantar de verdade e tudo mais. Mas é uma história que eu acho que tem muitas nuances. Então, eu gostaria que tivesse um filme sobre, ou um filme ou uma série, tipo aquela do O.J. Simpson, sabe? Que teve. Porque é uma história que precisa ser contada, porque eu acho que ela tem muitas nuances, eu gosto. É uma história que eu já vi todos os documentários e vídeos possíveis no YouTube. Eu já vi, não sei se vocês conhecem a história do Milli Vanilli. Carol tá na Alemanha, então é uma história local, né? É uma história Caraca, local, velho. mas eu conheço essa história da minha adolescência, quando eu era telespectadora de MTV, né? E que essa história sempre era citada nos top escândalos do mundo musical, top esquemas, golpes, sabe? Essas coisas. É realmente uma história maluca. E eu acho ela uma das mais complexas e interessantes mesmo que já aconteceram. Achei muito massa você trazer, porque é uma biografia musical de não músicos, né? Imagina. Acho que seria um ponto bem fora da curva. Gostei bastante. Seria uma comédia Sabe o que eu trágica. tava pensando aqui e o que me, sei lá, contribuindo aí com esse roteiro? Seria interessante o filme começar, o telespectador, né, ou quem tá assistindo o filme, saber da merda que aconteceu. Então, como você disse, eles ficaram sabendo durante um show. Então, seria interessante já logo nos primeiros minutos o filme contar, tipo, olha, deu ruim. Então, começar pelo final e depois ir pro começo, sabe? Seria tipo Seria ótimo. Tipo, a chave de virada, né? Tipo, sair daquele momento futuro pro momento no passado, ser o disco arranhando, tipo, dar um probleminha e tipo, a fita volta e começa o filme. Eles sendo Eu gostei. encontrados. Boa, ótima cena.
crítica do filme. Arrasou, ficaria. E a cena depois até aconselho vocês verem, eles estão cantando, aí é Girl, You Know, aí fica assim, no Girl, You Know, eles ficam ali dançando, aí de repente o outro sai correndo, aí podia começar aí o disco fica realmente arranhado. Muito bom, adorei, tá vendo aí, ó? Gente, somos grandes produtores de cinema, que isso? Bota um dinheiro aqui, é só blockbuster. Eu gostei muito, gente, desse nosso papo de baseado em fatos reais. Eu gosto até de especular, né? Eu e o Lucas, a gente fica montando elenco de coisa do nada. Sexta-feira, meia-noite, essas coisas, né? Mas eu queria agradecer vocês que acompanharam a gente até aqui nesse episódio. Comentem lá no nosso post quais histórias vocês queriam trazer. Se vocês têm mais ideias também de roteiro, escalar elenco, estamos aqui para isso. Carolzinha, com os nossos recados paroquiais. Sim, com certeza. Pessoal, por favor, não deixem de seguir a gente nas nossas redes sociais. Como sempre, @queimafitapod. Estamos no Instagram, no Facebook, estamos no Twitter. Também temos um perfil no YouTube, onde você também pode escutar os nossos episódios, né? E interajam com a gente lá. A gente sempre está tentando trazer a participação de vocês que acompanham o nosso trabalho, que apoiam a gente para o que a gente produz no dia a dia. Então, tanto com participações, com sugestões, são sempre muito, muito bem-vindos. Muito obrigada, gente. Foi um prazer. Beijo e até a próxima. Tchau! Tchau, pessoal!